Queridos, quero falar hoje uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, e a palavra é Jesus, um encontro essencial. Não sei se você viu nessa semana que houve um dos decretos trazendo que só poderia vender no supermercado coisas essenciais. Você deve de ter visto isso. Então, queridos, eu fiquei pensando muito sobre o que significaria algo essencial para nós. Porque assim como há uma delimitação na segunda-feira do que pode ser vendido ou não, nos supermercados, apenas alimentos, questões essenciais, você vê que a coisa é tão complexa que até a Procuradoria-Geral do Estado, hoje, foi publicada uma notícia que eles colocaram uma lista do que era essencial, porque já estava tendo dúvida, né? Imagina não colocar Coca-Cola como essencial, né, irmãos? Não dá para fazer uma coisa dessas, né? Coca-Cola tem que ser uma coisa essencial. Então eles fizeram uma lista, lá estava incluída a Coca-Cola também, como algo essencial, mas a gente precisa compreender que para as nossas vidas, precisamos buscar coisas essenciais. E o encontro com Jesus, na minha compreensão e na leitura da palavra de Deus, é algo essencial que nós precisamos buscar. Querido, você precisa ter um encontro com Jesus. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Obrigado, meu irmão. Tá bom, ele disse que é o galardão dele, Deus vai dar em nome de Jesus. O problema é que cobrou, já não sei mais se dá. Bom, vamos lá. Que a gente possa entender que o nosso encontro com Jesus é algo essencial para as nossas vidas. É tão interessante perceber que o governo do estado também, e de alguns outros estados, publicaram que a igreja é essencial. E queridos, nós só estamos reunidos aqui com 30 pessoas, distanciados com as nossas famílias, porque foi considerado que a igreja é algo essencial. Agora, eu me pergunto se nós cristãos já tínhamos essa compreensão que igreja era algo essencial, ou era necessário vir o decreto de uma pessoa que não pertence ao povo de Deus e dizer assim, olha, agora a igreja é essencial. Precisa vir uma instância regulatória para nós como igreja dissermos que é essencial. O mundo diz que a igreja é essencial e nós cristãos ficamos pensando se a igreja é essencial ou não é essencial. Queridos, essencial, a primeira coisa essencial que você precisa ter no seu coração, que Jesus é essencial. Depois vem a igreja, obviamente, mas se tem uma coisa que precisa ficar marcada no seu coração, é que Jesus é essencial. Você precisa ter um encontro diário com Jesus, para que você possa ser nutrido da sua presença e da sua glória. Na vida, muitas coisas nós podemos decidir, se nós vamos participar ou não, mas querida igreja, é um lugar essencial para nossas vidas, e não é um lugar onde nós escolhemos se é bom ou se é ruim, queridos, é um lugar onde nós devemos buscar a presença do Senhor, porque nela nós aprendemos princípios que abençoaram as nossas vidas e continuarão abençoando, vão mudar a nossa vida para melhor. Por quê? Porque igreja é um lugar de transformação, igreja é um lugar onde aqueles que seguem a Jesus, que é essencial para as nossas vidas, possam ser cheios da sua presença. Por isso, Jesus é essencial para quem quer ter uma vida melhor. Querido, se você quer ter uma vida melhor, seja em qualquer área da sua vida, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. E a sua vida só irá progredir a partir da sua entrega irrestrita a Jesus. Às vezes, meu amigo que está aqui e em casa, às vezes nós achamos que basta apenas ir à igreja e todos os problemas estão resolvidos. Dizer que somos de Jesus e não lutar contra as mudanças que nós precisamos ter, as mudanças essenciais, porque preste atenção em algo, quem tem um encontro com Jesus precisa diariamente estar avaliando a sua vida num processo de mudança. Nessa manhã eu falava com Jesus e Jesus dizia para mim, meu filho, você precisa mudar nessas e nessas áreas, porque a vida cristã é uma vida de constantes mudanças. Não basta apenas estar dentro da igreja e achar que está tudo resolvido. Não basta apenas usar uma camiseta dizendo sou de Jesus e dizer assim, não, agora eu pertenço. Não, é mais do que isso, queridos. É você viver a fé. É você lutar contra os seus próprios conflitos e medos e se entregar irrestritamente para Jesus. Porque alguns, às vezes, querem Jesus, mas não querem pagar o preço de Jesus. Presta atenção numa coisa, obviamente você sabe disso, mas eu quero ressaltar, a salvação é de graça, Jesus deu gratuitamente para você, não é cobrado nada. Mas para que você se torne um discípulo de Jesus, isso tem um preço que você precisa pagar.
um tempo devocional, um tempo de entrega, um tempo de rendição, entender que Jesus é o ar que você respira. E estávamos refletindo, vindo para a igreja, eu e minha esposa no carro, e estávamos pensando exatamente no que Deus nos deu. Querido, quando Deus soprou no Adão, o que Ele soprou? Rua, o fôlego de vida, o sopro vivente. Ele soprou a vida para que o ser humano inspirasse. E agora eu estou vivo. E agora muitas pessoas estão perdendo o fôlego. Claro, a doença, a Covid, ela é terrível, ela ataca as vias respiratórias, tira o fôlego e muitos perdem o fôlego da vida neste caminho. Mas, meu irmão, há muitos servos de Jesus que estão perdendo o fôlego do Espírito Santo nas suas vidas. Querido, não deixe que o fôlego do Espírito Santo seja removido de você. Querido, lute contra doenças espirituais que podem matar o seu espírito e te levar para um lugar separado de Deus. Por isso que nós precisamos nos render a Jesus. Render-se a Jesus irrestritamente, e escute com atenção, quanto mais nós nos rendemos a Jesus, maiores são as nossas transformações. Querido, quanto menos transformações tiver na sua vida, mais difícil será a sua caminhada com Jesus. Você verá a fé e não entenderá os princípios. A sua rendição dirá se você é ou não de Jesus. Não é se você participa de uma igreja, não é se você tem uma carteirinha de membro de igreja, mas é se você se rende irrestritamente a Jesus. E seguir a Jesus significa dizer: Senhor, agora eu estou completamente entregue a Ti. Meu amado, quando nós fazemos isso, não falta fôlego espiritual. Mais uma vez Deus está nos dando oportunidades de nós termos um encontro essencial com Jesus. E eu queria refletir com você, abra sua Bíblia se você a tem, ou acompanhe em casa, em João capítulo 3, do verso 1 a 13. João capítulo 3, do verso 1 a 13. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode ligar a sua Bíblia também no seu smartphone e pode acompanhar João capítulo 3, do verso 1 a 13. Eu queria meditar com você sobre o encontro essencial que Nicodemos teve com Jesus. Já se falava sobre a essencialidade da fé e sobre o encontro essencial com Jesus, e é sobre este encontro que eu gostaria de levar você numa caminhada e nós entendermos que é muito importante nós termos um encontro essencial com Jesus. Olhe lá na sua Bíblia, João capítulo 3, verso de 1 a 13. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontecem com todos os que nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E querido, esse encontro, que talvez você já conheça essa passagem, ele me trouxe tantas compreensões sobre a essencialidade do encontro com Jesus. Ver um homem fariseu, de uma seita dos judeus, religioso, que quer ter um encontro com Jesus, ele rompe com seus paradigmas, com as suas
prefigurações, com as suas imagens mentais que ele tinha a respeito do cristianismo, ainda não existia, obviamente, mas me refiro à pessoa de Cristo. Ele rompe com tudo isso e vai ter um encontro com Jesus. Primeiro princípio que eu quero destacar para que nós possamos ter um encontro com Jesus: mude seus conceitos sobre espiritualidade. Querido, nós precisamos mudar os nossos conceitos de espiritualidade. Nós estamos muito estigmatizados, nós temos apenas um pensamento fixo. É hora de nós mudarmos os nossos conceitos do que significa espiritualidade. Nicodemos, como eu disse para você, esse líder religioso de uma seita farisaica que lutou contra muitas heresias dos seus tempos, mas que com o tempo também lutou contra os princípios de Jesus, pois os fariseus não aceitavam o ministério de Jesus. E mesmo assim, este homem rompe com suas imagens mentais, com as suas imagens da religiosidade, e ele vai até Jesus para ter um encontro com ele. Ele vai até Jesus porque ele entende que é necessário romper com paradigmas para que a sua espiritualidade possa avançar e crescer. Nicodemos nos ensina que é essencial ter um encontro com Jesus. Obviamente, Nicodemos estava dividido, porque ele procura Jesus à noite. E querido, procurar à noite, num contexto cultural que nós poderíamos ter, é uma forma de dizer que ele estava um pouco acanhado pela sua posição, e ele não queria que as outras pessoas o vissem procurando a Jesus, porque como ele, um fariseu, uma pessoa religiosa, alguns textos dizem, um dos líderes judaicos, poderia procurar a Jesus, um homem que estava pregando ideias revolucionárias, que ia contra os seus princípios. Então ele rompe com isso, ainda envergonhado, dividido, constrangido, mas procura Jesus. Mas querido, o que chamou a atenção em Nicodemos? Olha o verso 2, olha o que ele diz para Jesus: mestre. Ele reconhece Jesus como um mestre. Sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Sabe, Nicodemos começa com muita resistência, dizer: olha, mestre, eu queria falar contigo, escuta-me aqui um pouquinho, olha, o que você está fazendo, esses sinais miraculosos, é algo surpreendente, mas você só pode realizar se Deus estiver com você. Nicodemos ainda estava lutando se ele deveria romper com suas práticas religiosas e se ele poderia ter um encontro ou não com Jesus. Mas o que chamou a atenção de Nicodemos foi a manifestação da presença de Deus na vida dele. Querido, nós precisamos chamar a atenção do mundo fora, para que eles compreendam que a manifestação da presença do Espírito Santo está em nós. Não deixe que a sua religiosidade atrapalhe seu encontro com Jesus. Querido, não deixe que a sua forma de crer, ou até a sua percepção de mundo, impeça você de ter um encontro com Jesus. Nicodemos tinha uma compreensão, não estava de acordo com a liturgia, com os ritos dele, mas ele rompe com isso. Ele diz assim: eu vou dar oportunidade, porque eu quero ouvir o que Jesus tem para dizer. E ele começa a construir uma espiritualidade, e nós precisamos mudar os nossos conceitos talvez que recebemos dos nossos pais a respeito de espiritualidade, e entender que uma espiritualidade saudável, ela é construída com encontros diários com Jesus. Uma espiritualidade saudável, querido, ela é construída no lugar secreto, ela é construída quando você ora, quando você glorifica a Deus, quando nas suas atitudes você espelha a glória de Deus. Segundo princípio, um encontro com Jesus é essencial: aumente a sua conexão espiritual. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Jesus usa uma metáfora que Nicodemos não entende, porque Nicodemos era uma pessoa com uma grande espiritualidade, mas presta atenção numa coisa aqui, mas com uma baixa conexão espiritual. Nicodemos tinha uma grande espiritualidade, mas com uma baixa conexão espiritual. Ele cumpria os ritos, as obrigações religiosas, ele era um observador do que Jesus estava fazendo, mas ele não estava conectado com Jesus.
E, queridos, nós precisamos aumentar a nossa conexão espiritual. Meu amado, você precisa ser uma pessoa que exala a atmosfera do Senhor. Jesus, na sua vida, precisa transcender o físico. E você, para transcender o físico, você vai entrar numa atmosfera do reino de Deus, numa atmosfera espiritual. Mas para que a gente possa fazer isso, nós precisamos dar um passo além de Nicodemos. Querido, Nicodemos conhecia todo o Pentateuco de cor, ele era um fariseu, ele decorou isso na sua infância, ele conhecia as leis, as tradições escritas, a lei oral, ele sabia tudo, mas lhe faltava uma conexão com o reino de Deus, lhe faltava uma conexão com a esfera. E sabe qual é a minha preocupação, meus amados? É que às vezes a gente conhece demais e tem pouca intimidade com Deus. Às vezes nós conhecemos todos os princípios, mas nós não estamos envolvidos numa prática de rendição, de adoração. E para que a gente possa crescer, nós precisamos nos render, nós precisamos ir além do físico, porque Nicodemos não estava compreendendo essa palavra, ele não estava conseguindo entender as verdades espirituais, porque ele tinha dificuldade de sair do mundo palpável, de entrar numa atmosfera celestial. E às vezes, amado, presta atenção numa coisa muito importante, que Deus quer falar ao teu coração. Às vezes, nós ficamos apenas no saber, e nos envolvemos pouco no relacionamento com Deus. Querido, eu leio a Bíblia todo dia, meu amado. Eu passo 30, 1 hora, às vezes 1 hora e meia, não digo isso para a glória de nada, porque eu sou um dos menores aqui dentro da nossa igreja, meu amado, mas eu te digo que não basta apenas você ficar o dia inteiro lendo a palavra, e você não é uma palavra diretamente com Deus, de intimidade do seu coração e de rendição. Não basta você só ler a palavra e depois vai para o seu trabalho e você faz tudo errado, você xinga, você briga. Não adianta você fazer essas coisas. Qual é a solução para isso? É você entender que é necessário uma rendição, uma conexão espiritual, porque aonde você estiver, querido, você vai receber do Senhor. Olhe lá no verso 4, perguntou Nicodemos: como eu posso nascer já sendo velho? Nicodemos pegou aquela palavra de Jesus: olha, para ter parte no reino, é necessário nascer de novo. E Nicodemos pensa: mas como? Como entraria no ventre da minha mãe novamente e poderia nascer? Porque Nicodemos não estava conseguindo sair da atmosfera do mundo físico e entrar na atmosfera espiritual. Querido, quando nós dizemos que você precisa nascer de novo, não é que você precisa fazer outra coisa, entrar no ventre da sua mãe, mas é que você precisa dar um nascimento, um significado espiritual. E meu querido, você que segue a Jesus há muitos anos também, como eu, nós precisamos entrar na atmosfera espiritual, porque nós temos a tendência de trazer tudo para o material, nós temos a tendência de trazer tudo para o físico, e nós precisamos compreender que Deus está se manifestando através da espiritualidade, e Ele quer essa conexão espiritual no mundo que nós não podemos enxergar, que nós não podemos ver. Aí você vai dizer: mas pastor, é difícil crer em coisas que não vejo. Querido, você tem Wi-Fi na sua casa? Você crê no poder do Wi-Fi? Você crê na existência do Wi-Fi? Você sabe que o seu sinal de internet é mais próximo daquele que está emitindo o sinal? Assim é na vida cristã, querido. A sua vida com Deus vai ser maior quando você estiver mais próximo do sinal, porque quanto mais distante você estiver do sinal, querido, mais difícil vai ser você receber da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, querido. Quanto mais distante do Wi-Fi de Deus, mais difícil será a sua conexão espiritual. Para os mais antigos, a gente tinha aquela brincadeirinha do fone sem fio, lembra dela? Para escutar, a gente estendia uma linha e ali botava uma latinha de ervilha, de tomate, sei lá o quê, e a gente colocava e ficava escutando. Agora, se a gente não esticasse a linha, o que acontecia? Dava para escutar? Não, agora quando ele esticava bem a linha, faça a brincadeira com o teu filho aí, ele vai achar uma tecnologia inovadora. Aí você diz assim: isso aqui era o Wi-Fi da minha época, isso aqui era a transmissão. Aí você estica a linha, você escuta tudo que a pessoa está falando lá do outro lado. Você crê que naquele barbantezinho, ondas estão passando para chegar no teu ouvido? Querido, ondas espirituais estão saindo dos céus para chegar nos teus ouvidos, para que você possa entrar numa nova realidade espiritual na sua vida. E querido, para você viver essa realidade espiritual, você precisa priorizar na sua vida as coisas espirituais. Porque quando Jesus ouve esta palavra dele dizendo: olha, Jesus, eu não estou entendendo direito, como assim eu vou ter que nascer de novo da água e do Espírito?
E Jesus traz mais uma vez uma figura de linguagem. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Sabe, às vezes a gente quer explicar as coisas do ponto de vista cognitivo. E Jesus, na verdade, quando as pessoas tinham dúvidas cognitivas, ele sempre usava argumentos espirituais para nos ensinar verdades. Querido, não esteja distante do reino espiritual, da atmosfera dos céus, da compreensão que Deus se manifesta de formas diferentes. Queridos, eu creio que Deus pode falar através da vida de cada pessoa. Deus está falando através dessa pandemia, querido. E nós, às vezes, não estamos ouvindo. Nós dizíamos no ano passado, quando tudo isso passar vai ser diferente. Mentira. Chegou novembro, deu uma melhoradinha, querido. Muitas pessoas se transformaram de novo em arrogantes. Ficaram pensando só em si mesmos, nós não aprendemos nada, porque muitas vezes parece que o caminho da dor para o ser humano é aquele que ele vai aprender. Mas, querido, Deus quer nos ensinar princípios espirituais para que a gente possa aprender a priorizar Ele. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, você conhece esse texto: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua glória, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Minha pergunta, para você que está em casa e você que está aqui, o reino de Deus é prioridade na sua vida? Querido, não estou perguntando se ir à igreja, não é isso. Isso não é uma questão de estar na igreja ou não estar na igreja. Porque, querido, a maior preocupação não é ser cristão dentro da igreja, isso é fácil. Embora alguns tenham muita dificuldade, tá? Lá fora, é mais difícil ser cristão, porque lá fora, os argumentos que tem, a gente precisa ser o espelho. Aquela coisa assim ilibada, de ninguém ter nada para nos acusar, da gente poder assim, só com as nossas atitudes demonstrarmos que nós somos filhos de Deus. Qual é a prioridade que você tem na sua vida? Eu preparei aqui algumas perguntas. Primeira delas, Jesus é prioridade em sua vida? Você sabe se é ou não. A fé é prioridade em sua vida? A oração é prioridade em sua vida? A leitura da palavra é prioridade em sua vida? A igreja é prioridade em sua vida? Queridos, se destas 5 perguntas, uma delas apenas não é prioridade na sua vida, está tudo errado. Principalmente a primeira. Se Jesus, não, às vezes, pastor, assim, às vezes é prioridade. Nem vou perguntar se tem gremista aqui hoje. Em casa, espero que tenha vários lá mais assistindo o culto. Final da Copa do Brasil, né? Vai aí, adorando ao Senhor. Tem gremista, olha lá, tem um gremista, tem outro aqui também. Depois a gente fica sabendo se perdeu ou não, de quanto foi o resultado. Mas a gente precisa entender do que significa prioridade. Se Jesus é a prioridade nas nossas vidas, e Jesus ser prioridade nas nossas vidas, nós entendemos que nada mais é importante do que Jesus. Se eu perguntar para você o que é prioridade na sua vida, presta atenção aqui, meu querido, e você dizer assim, não, a prioridade na minha vida é meu casamento. Prioridade na vida querido, casamento é importante. Filhos são importantes. Minha esposa está sentada aqui na primeira fila, tá? A esposa é importante, mas ela sabe que a prioridade na minha vida é Jesus. Na sua vida, você precisa entender que a sua primeira prioridade é Jesus. Sabe aquilo quando você entra no avião, máscara de oxigênio, aquele momento que a gente dorme mentalmente, máscara de oxigênio, caramba, primeiro lugar coloque na criança, não, primeiro lugar priorize você, para que depois você possa ajudar o outro. Querido, se Jesus não for a prioridade na sua vida, você não vai conseguir ajudar sua esposa. Se Jesus não for prioridade na sua vida, você não vai conseguir ajudar seu filho. Se Jesus não for prioridade na sua vida, você não vai conseguir fazer nada. Parece que é difícil dizer isso, mas querido, a prioridade na vida é Jesus. Jesus é o seu encontro essencial. E último princípio, o encontro essencial com Jesus, deixe a sua vida ser guiada por Ele. João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. Queridos, quando eu li essa declaração, eu no meu interior, eu fiquei glorificando a Deus na essência, porque, queridos, a gente dizer que Jesus é essencial, é exatamente nós dizemos, Senhor, todas as minhas decisões são suas. Quando nós nos deixamos ser levados pelo Espírito de Deus, querido, as nossas convicções pessoais mudam, a nossa existência muda, e a gente começa a compreender que tudo muda, porque o que muda somos nós. E quando a gente entende que Jesus é a nossa essência, querido, nada mais nós temos.
Às vezes a gente fica pensando sobre ter paz. Eu me lembro uma vez, uma irmã veio falar para mim que estava se separando. Muitos anos atrás, ela disse: estou me separando, pastor, tenho orado muito sobre esse assunto, mas eu quero dizer que estou com muita paz sobre o meu divórcio. Como assim, meu irmão? Deus falou comigo. Não o que eu conheço. O que eu conheço não fala sobre essas coisas. E às vezes a gente está cheio de paz. Sabe, às vezes a gente está tão cheio de paz que a gente está desfazendo paz e fazendo coisas que estão erradas. Ter paz em suas escolhas ou em uma decisão não quer dizer que seja a direção de Deus, querido. Não quer dizer que seja a direção de Deus. Eu já ouvi relatos de pessoas que tiraram a sua própria vida e escreveram lá: estou cometendo este ato com muita paz em meu coração. Como assim? A paz não é a essencialidade. Às vezes as pessoas brigam e dizem assim: agora eu estou em paz, falei tudo que precisava. Isso não é paz. Às vezes nós estamos tão cheios de paz e nós estamos tão vazios de Jesus. Jesus precisa ser aquele que vai determinar em nosso coração os caminhos que nós vamos seguir. E querido, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito que nos vivifica, que nos torna pessoas melhores. Ser guiado pelo Espírito Santo não é saber o que fazer, mas saber que Ele está com você sempre, e que Ele vai te direcionar para você seguir uma vida de abundância. Querido, seja cheio de Jesus. Jesus é essencial na sua e na minha vida. Mas entenda que uma caminhada com Jesus nos leva, assim, a nós sermos profundos conhecedores da palavra de Deus, mas nós temos experiências marcantes e maravilhosas com Ele. Quer ver uma das coisas que talvez você possa ver na sua vida? Você que é casado, você conhece a sua esposa, o seu esposo, todo o passado. É como uma Bíblia, você sabe o que ele fez, os atos bons, os atos ruins. Os ruins tenta apagar na tua vida, porque não adianta você colecionar figurinha ruim, tá? Coleciona as boas figurinhas. Sabe, na época de infância, quando a gente fazia um álbum, os meninos aí, os rapazes vão entender, a gente jogava bafo. Não sei se é bafo, se chama dos dias de hoje, bafo. Então a gente jogava bafo. Aí tinha umas figurinhas que ficavam muito velhas, toda quebrada, toda amassada. Aí a gente achava uma nova. Na hora da posta a gente colocava a nova ou a velha? A velha, né? Porque a nova a gente guardava. Querido, se você está colecionando na sua vida figurinha repetida e elas estão estragadas, joga fora, fica só com as melhores histórias. Voltando para cá, o que aconteceu e o que acontece nas nossas vidas? Nós guardamos coisas ruins e não nos enchemos. Nós somos profundos conhecedores, mas, meu querido, Deus quer nos levar a um nível de experiência. Nível de experiência, querido, não está descrito em nenhum lugar, não tem manual. Sabe, experiências são aqueles relatos que muitas vezes nós ouvimos: puxa, eu estava orando e a presença de Jesus invadiu a minha vida. Qual foi a última vez, meu amado, que a presença de Jesus invadiu a sua vida? Você diz assim: uau, estou tomado da glória de Deus. Estou cheio da presença do Espírito Santo. Nessa semana, um texto me chamou muita atenção e eu quero finalizar e convidar a banda para subir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, do nosso devocional que nós estamos fazendo como igreja. E esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 diz: porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Sabe, o apóstolo Paulo começou dizendo: olha, o evangelho chegou a vocês não somente em palavras, mas na demonstração do poder do Espírito Santo, das experiências. Querido, que eu e você sejamos levados a viver experiências fantásticas, experiências que vão nos elevar. Qual a importância da palavra mediante as experiências? Seguinte: toda experiência que não está na palavra, querido, joga fora. Às vezes a gente está tendo experiência e não é o Espírito Santo, às vezes é o inimigo soprando coisas no nosso ouvido. Nós precisamos de discernimento espiritual para nós vivermos na presença do Senhor.
Nicodemos compreendeu o que era essencial na sua vida, ter um encontro com Jesus. Nós não sabemos se Nicodemos se converteu desse encontro, porque o texto termina ali com a descrição no verso 13, e depois nós não temos mais uma relação se Nicodemos disse sim para Jesus ou não. Mas Nicodemos aparece em dois outros momentos, em João capítulo 7, 50, defendendo Jesus contra os fariseus que estavam desejando prendê-lo. Nicodemos se levanta e diz assim: olha, se esse homem é tudo que diz, deixem ele, porque vocês vão estar lutando contra Deus. Depois Nicodemos aparece com José de Arimateia, quando Jesus já está morto, e Nicodemos o ajuda a preparar o corpo para o sepultamento. Nicodemos teve um encontro com Jesus e foi um encontro transformador. A Bíblia não relata sobre a sua conversão ou não, se ele deixou os fariseus, se ele se transformou num discípulo de Jesus. Por isso que os encontros com Jesus, eles são transformadores quando nós desejamos ser transformados. Mas eu creio que por este encontro com Jesus, Nicodemos o defendeu quando ele precisou e o honrou na sua morte. Querido, o encontro que você teve com Jesus, ele está te levando mais do que defender a fé cristã, de honrar na morte, ou está levando a você ter uma espiritualidade crescente, um tempo de intimidade com Deus? Ter um encontro com Jesus não significa viver de acordo mais com a sua vontade, meu querido. Agora você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos nos desligar do que é terreno, para a gente poder viver conectado com Jesus. Spurgeon, em uma das suas palavras, um grande pregador, disse: quanto mais dos céus nós tivermos em nossas vidas, menos da terra nós vamos ambicionar. O problema é que o nosso coração está cheio de coisas terrenas e não tem espaço para as coisas celestiais. O encontro com Jesus é um encontro para nos esvaziar de nós mesmos. Os céus estão abertos essa noite para que Jesus possa fazer parte da tua vida. Entrar nele é uma decisão sua para hoje. Permanecer nele é uma decisão diária que você precisa tomar na sua vida. Meu querido, você que está em casa, você que está aqui, Jesus quer te levar para um encontro essencial todos os dias. Se você ainda não teve o seu encontro com Jesus, renda-se a Ele hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero deixar de lado os meus preceitos, a minha religiosidade, e quero ter uma espiritualidade saudável baseada em Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, dê o segundo passo: seja batizado para a glória do Pai. Se você já entregou a sua vida para Jesus, decida: eu vou me batizar. E se você está afastado de Jesus, volte para a casa do Pai, volte para Jesus. Feche